fortalecida. Amém. A minha família ficou mais fortalecida, a minha família foi restaurada. Aleluia. Sabe por quê? Porque não era mais a Cunha que estava acomodando ali, não. Ali quem estava ali no lugar agora é o Senhor, que é o sábio dos sábios, que é o Pai da sabedoria. E em Provérbios 14, quando a gente vai estudar mais um pouquinho, da mulher sábia que edifica a casa, fala que Deus entrega as ferramentas para a mulher. Sabe quais são as ferramentas que Deus entrega que a mulher deve praticar em casa? É o amor, o companheirismo, a compreensão, sabe? O perdão, o cuidado, o zelo. E eu acrescento até mais, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, é o perdão. É o perdão, a renúncia, sabe? Porque eu tenho certeza que toda mulher, ela carrega o amor dentro dela. E Deus, Ele ensina isso, Ele passa isso pra gente. Eu vejo assim, Deus, Ele o tempo todo repete amor, perdão, renúncia. Então, gente, vamos procurar praticar os ensinamentos do Senhor. Ah, mas não é fácil, tem dias, minha gente, que no início eu pensava em desistir. Eu pensava em desistir, porque eu abri mão de fazer a minha vontade para a vontade de Deus prevalecer. Gente, se vocês têm uma ideia, quando você coloca Deus no centro da tua casa, quando tu firma a tua casa na rocha, que é Cristo, Deus, Ele comanda tudo, de todo do jeito certo. Gente, até o supermercado Deus te guia. Aleluia. Deus guia, eu fiquei besta. Eu passei 3 dias no encontro com Deus, num sítio, alguns anos atrás. Gente, quando eu saí da carne, que o Espírito Santo entrou, até a forma de falar com meu marido, com meu filho, eu digo, Espírito Santo, eu tenho que comprar algo, eu tenho que fazer compra. Me direciona onde que eu vou no supermercado, que dê para mim ter uma economia e trazer o que eu estou precisando para dentro da minha casa. Gente, o Espírito Santo na mesma hora me guiou. Eu fazia as coisas assim como não era ele. Até a limpeza, o cuidado da minha casa. O Senhor, Ele vai conduzindo. É impressionante. E eu não esqueci quando eu cheguei nesse encontro que eu fiz com o Senhor, eu fiquei em Peniel 3 dias. E Deus usou uma profeta, ela falou assim, olha mulher, tu vai passar por coisa, mas tu vai fazer do teu quarto um altar. Mas tu vai vencer, tu vai ter vitória. Porque agora quem está no negócio é Deus. Amém. Gente, eu fiquei assim, eu chorei tanto, porque eu tinha visto aquela mulher naquele dia. E eu estava tão ansiosa para ser batizada em línguas, que eu sempre achei lindo a forma como Deus usa a boca das pessoas, os anjos ministrando pela boca das pessoas. Amém, Deus. Eu tenho entendimento de batismo em línguas assim, eu vejo que é os anjos usando a boca da pessoa, e eu fui ansiosa. Eu já estava mesmo na igreja, isso há 4 anos atrás. Eu digo, eu quero ser batizada. Ela chegou e falou assim, tem calma, ela bateu no meu ombro, tem calma. Tudo é no tempo de Deus. E eu entendi. E outra chegou para mim lá, nunca tinha visto, eu só vi ela naquele dia e falou assim, tu quer ser muito autoritária, né, na tua casa, tu quer ser o marido, mas tu tem que entender que o marido está lá na tua casa, tu é esposa. Aleluia, Deus. Procura ser. Gente, eu levei, eu fui discipulada, mas eu levei muita. Porque eu tinha que entender que a casa, quando não está firmada na rocha, uma hora ela vai desabar. Ela vai desabar. Porque vai vir situações que vão acontecer. Porque a vida é assim. Ela é feita de altos e baixos. E a gente tem que estar preparado para os altos e baixos da vida. E quando a gente está em Cristo, a gente passa pelas dificuldades, pelas provações, a gente passa diferente daquele que não está. A gente passa sabendo que vai ter, no final vai ter a vitória. Amém, Deus. No final o Senhor vai entrar em providência. Amém. Esse é o diferencial de você estar em Cristo. É você ter a certeza que no final de tudo, Deus vai entrar com a providência, Deus vai te dar a resposta.
Então, não é fácil. Não é fácil. E eu entendi aquilo ali, que pessoas tiveram que vir de fora para me despertar. Eu entender que as coisas não eram do meu jeito, não era da minha forma. Mas eu vou falar só uma questão do casamento, não, porque a casa firmada na rocha, quando a Bíblia fala nas tempestades, ela fala em problemas financeiros, ela fala em problemas de saúde, ela fala em problemas de família, né, filhos. Mas o que eu quero mesmo frisar é a questão mesmo, gente, dos desafios, né, no dia a dia na casa, com o companheiro, com a família, porque não é fácil. A gente tem que entender que a gente tem que cuidar da nossa herança. Quem é a nossa herança? É os nossos filhos, são as pessoas que estão sendo cuidadas por nós. Porque os filhos são herança do Senhor e Deus deu para a gente cuidar. E a gente é exemplo em casa. Não vá pensar que teus filhos ou as pessoas que estão ao teu redor te observam, porque crente é observado. E é o tempo todo. As pessoas que te observam, elas estão esperando só isso aqui. Para te atacar, meter a mentira. Então a gente é exemplo dentro de casa e fora de casa. Então a gente tem que aprender a ter essa comunhão o tempo todo com Deus. Mesmo botar mesmo, Senhor, tá aqui. Vai à frente, faz assim e tal. Porque se não for assim, se for da vontade da gente não vai. Não vai. E hoje aconteceu muita coisa. Eu tenho um exemplo de pessoas que não tiveram a casa firmada na rocha, que o negócio pegou. O negócio desabou, a família devastou, foi totalmente destruída. Por quê? Porque não tinha o principal, não tinha Cristo, o Pai da sabedoria. Então, vamos procurar, gente, praticar os princípios que Deus nos entregou, nos ensinou. Não é fácil, não, mas quando a gente amanhece orando, quando a gente amanhece de joelho, a gente termina agradecendo no final da noite. Então, a gente tem que orar incessantemente o tempo todo. Nós estamos nos finais. Já o tempo, às vezes eu acordo de madrugada atribulado. Eu digo, meu Deus, eu tenho que pregar para o meu pai. Meu Deus, tem meus avós. Senhor, eu estou preocupada. Meu Deus, a minha casa. Senhor, porque eu sinto que já está próximo. Eu não sei vocês, mas tem madrugadas que eu levanto assim, não pela vida de Jesus, mas porque eu tenho receio pelos meus. Porque eu sei que ele vai voltar. Gente, eu fico assim, sabe? Eita, meu Deus, porque Deus ele quer salvar todos. Deus ele tem uma coisa com a família, com o casamento que vocês não têm noção. É por isso que tem muitos casamentos sendo destruídos dentro das igrejas. Porque lá fora o negócio a gente já sabe como é que é. Mas o que está acontecendo, gente, a família está sendo destruída dentro da igreja. Eu falei no culto de sábado, lá na sede, né? Tem algumas pessoas aqui e vocês escutaram quando eu falei que a igreja, a Assembleia Fogo para as Nações está de parabéns, porque está acontecendo um discipulado numa área que é muito difícil encontrar nas igrejas, principalmente assembleianas. Não tem, é muito difícil. Vocês me veem assim, mas eu tenho 17 anos com o Sérgio. Amém, Jesus. Já discipulei gente, das antigas na Assembleia das Missões. Gente lá do condomínio que eu morava. Sabe o que era? Era crente na igreja. Mesmo presbítero, cargo importante. A esposa, líderes de louvor. Mas a casa desmoronando. E eles todo dia na igreja. E quando chegavam, quebrar pau em casa. Como é que eu vou ser exemplo do meu vizinho? Como é que eu vou ganhar meu vizinho, gente, desse jeito? Porque nosso primeiro ministério, gente, é a nossa casa, a nossa família. Se a tua casa, teu primeiro ministério não está sendo edificado, não está sendo cuidado, meu amigo, não pegue cargo nenhum na igreja, não. Não pegue, não. Sabe por quê? É para o diabo não te acusar. É para o
diabo te acusar. Então eu comecei a discipular pessoas no condomínio que eu morava. E eu ficava assim, eu digo, meu Deus, Deus ele pega o pequeno, usa o pequeno. Eu ficava assim, meu Deus, esse povo tão experiente da igreja. E eu ia na palavra, cansei de pegar casal lá, cargo grande, anos e anos de Assembleia de Deus, missões, chorando lá na minha sala. E eu, vem cá, Doris. Chorava. Não é assim. Eu, sinceramente, amiga, se fosse você, eu entregava esse cargo. Porque para estar dentro de casa, esculhambando o marido esculhambando, e está todo dia lá na igreja, lá no altar, dá para mim não. Então, eu vim, aceitei o convite do Márcio, da pastora Nádia, do pastor Ayub, mas depois que eu passei anos cuidando da minha casa, ou seja, do meu primeiro ministério, a minha família, o meu casamento. Hoje eu digo assim, todo avanço, tudo que eu plantei, depois que eu fechei as brechas, que antes, quando não tinha o principal na minha vida, não tinha a rocha, quando a minha casa não era edificada na rocha, gente, eu não sei como ele me suportou e como eu suportei ele. Eu digo assim, é ministério mesmo, porque as brechas que foram abertas no meu casamento, há 8 anos atrás, estão sendo fechadas agora. Amém, Jesus. Aleluia. Eu fiquei tão feliz quando o Sérgio falou assim, eu prefiro fazer uma célula aqui em casa, estar com pessoas, me fartando em casa, porque quando a gente fala se alimentando, não é só da comida não, mas se alimentando da palavra de Deus, aleluia, do que com um restaurante caro. E eu transportei a igreja para minha casa. Amém. Eu ganhei o marido numa célula. Antigamente eu chamava ele para a igreja e ele, não, vou ficar, vou estudar. Aí eu, tá bom, mas só que antes a Tânia tola, ai, tu não vai comigo não? Poxa, toda vez eu vou para a igreja só, e tu fica aqui, eu vou por menino só. Não, eu me fica na confusão, gente, eu ia para a igreja, eu voltava, era pior. O homem veio, tu foi para a igreja, voltou, foi pior. Isso por quê? Porque eu não estava praticando. O que estava aqui, ó, porque a gente tem um manual, gente. Leia, estuda, ora, pratica. Quando eu comecei a praticar, a obedecer, a renunciar a Tânia e procurar, e primeiramente saber quem era eu, a minha identidade, a raiz de tudo, eu entendi que não é sobre mim, não é sobre o Sérgio, não é sobre ter um casamento feliz, uma família de portfólio lindo. Não é sobre isso, gente. Tudo se resume a uma coisa: Deus e pessoas. Aleluia. A gente tem que entender que tudo é sobre Deus e pessoas. Quando a gente entende isso, a gente abre mão da razão, a gente abre mão da vontade da gente, a gente abre mão da carnalidade da gente, a gente abre mão de muita coisa e coloca Deus como sempre as pessoas. Eu comecei a ganhar a minha casa, a minha parentela assim. Eu abri mão de muita coisa. Hoje em dia, meu irmão, gente, que era uma pessoa pingunça mesmo, bebia muito. Gente, meu irmão tá fazendo célula com os amigos dele. Glória a Deus. Aí agora eu já estou começando a discipular o meu irmão e a esposa dele. Porque eles estão vendo através de mim o exemplo de que é ter uma casa firmada em Cristo. Aleluia. E o mesmo amor que eu faço tudo lá em casa, que eu preparo as coisas, que eu chamo o povo de Deus para ir para casa, meu irmão está replicando na casa dele. É verdade, Deus. Porque eu entendi que é sobre Deus e pessoas. Gente, do jeito que eu faço, o Márcio sabe, o Márcio já frequenta lá em casa, a pastora Nádia também, sabe como é que eu faço com tanto amor e carinho e dedicação, pois o meu irmão está fazendo da mesma forma. Ele coloca as mesas, ele prepara tudo com amor e carinho. É verdade. E assim vai passando. E assim a gente vai conseguindo apresentar o que é o amor de Cristo, o que é a restauração, o que é ter uma família firmada e edificada na rocha. É quando a gente coloca Cristo
no centro. É quando a gente abre mão da nossa vontade para a vontade de Deus reinar na nossa casa, na nossa família. Sabe por que a gente tem que praticar, gente, os ensinamentos de Deus, como falar aqui a passagem? Porque a vida do Senhor está vindo e a nossa herança está ficando aqui. Um dia a gente vai partir para a glória. Não sei se vai ser hoje ou amanhã ou depois, mas a gente tem que deixar um legado. Esse legado vai passar de gerações para gerações, vizinhanças, bairros. Entendeu, gente? Entendam, é sobre Deus e pessoas. É muito sério isso, é muito forte. E quando a gente tem esse entendimento disso, tudo flui, tudo vai se encaixando, vai dando tudo certo. Deus, ele vai operando, Deus vai transformando. Gente, eu ficava tão feliz que depois que eu coloquei Cristo na minha casa, as pessoas chegavam em casa e falavam assim: meu Deus, eu sinto a presença de Deus na tua casa, Tânia. Gente, assim, da igreja, gente que ministério pastoral, chegar pessoas, pastores, chegar na minha casa. Meu Deus, que presença é essa na tua casa? Meu Deus, eu sinto a presença de Deus na tua casa. Sabe por quê, gente, que as pessoas sentiam a presença de Deus na minha casa? Porque Ele próprio estava lá. Eu conheço muitas igrejas aqui na Zona Sul. Sabe como a pessoa tem sede por Deus? É eu. Porque quando eu me converti, minha filha, não tinha uma igreja na Zona Sul que eu não enfiasse meu pé. E eu fui para a igreja que tem uma vila aqui, que é a igreja da Beta. E Deus usou muitas vezes aquela pastora e as missionárias dela. Teve uma missionária que falou assim: tem um anjo na tua casa, ele está na tua sala. Nada vai te tocar, porque eu fui muito perseguida. Logo eu cuidei de 184 famílias. Assim, porque eu era síndica do condomínio. Eu trabalhei, passei 4 anos cuidando de pessoas. Gente, imagina você cuidar de 184 famílias. Dá pesada. Vem dizer que ia te matar. E Deus foi colocando os dele. E eu caminhando, né, na presença de Deus. E Deus colocando, e eu fui falando, pregando. Eu amo estar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu. O mesmo propósito que eu, que é proclamar o reino do Senhor, que é levar a palavra de Deus. Então, eu tenho uma experiência boa, graças a Deus. Para quem não sabe, eu sou pedagoga. Eu sempre me identifiquei com essa questão de administração. Eu tenho uma pós-graduação em gestão e supervisão, mas só que Deus, ele tem um chamado para mim. Eu agora atuo na área da beleza. Sabe por quê? Para me ter contato com mulheres, com pessoas. E nesse contato com pessoas, Deus foi me usando para falar de relacionamento, de família, de casamento. E foi chegando pessoas e digo: meu Deus, por que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com essas pessoas, Senhor? Aí, só que o trabalhar, como eu falei, não estava concluído ainda. Mas Deus foi cada vez mais moldando, trabalhando na minha casa e transformando a minha casa. Quando a obra ela nunca está completa, é uma coisa que tem que estar o tempo todo. A gente tem que sempre estar o tempo todo, porque tem os dias maus, tem os dias bons, mas tem os dias maus. Então a gente tem que estar preparado, não é só por dias bons, não. A gente tem que estar preparado na presença nos dias maus também. Em relação, como assim que ele está preparado nos dias maus? Gente, nos dias maus a gente tem que ter sabedoria, discernimento. E principal, chamar quem? O centro, quem é o centro? O Cristo. Pedir mesmo sabedoria de Deus nesses dias. Entendeu? Porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Ele está mesmo detonando com as famílias. E as famílias da igreja. Porque ele não quer essa questão familiar. Ele odeia a família. Gente, se você tiver uma ideia como Satanás odeia o casamento, ele odeia o casal, ele odeia a família unida, ele odeia aquela família bendita do Senhor, ele quer ver o inferno, ele quer ver a confusão. Ele não quer ver ninguém feliz, não. Ele quer ver tu sofrendo, chorando pelo teu marido. Ele quer ver tu gritando com teu marido, xingando teu marido, xingando. Ele quer ver teus filhos mesmo com problema mental, com problema psicológico.
Então, quando a gente firma o Senhor, coloca o Senhor no centro, Deus, ele trabalha do jeito dele, não do nosso.